conviver e a gente vai ter que conviver exatamente, às vezes com alguém em casa, alguém na faculdade, alguém no trabalho, e a gente tem que começar a estudar isso. É o que a Edilene falou aqui. A gente não pode ficar superficialmente ou só lendo frases de efeitos, né? As frases são muito bonitas, né? Às vezes a gente nem coloca em prática as frases, que dirá mergulhar para saber de fato que isso que a gente está discutindo aqui, trazendo, na verdade, a informação. E queria saber de você, porque eu tenho a sensação, e na sua prática aí da orientação de famílias típicas e atípicas, não é? Qual a maior dificuldade você sente, de fato? Você já falou aqui, eu queria só aprofundar um pouco mais, é a questão, a questão da negação. Não, meu filho não, minha filha não, minha filha... E às vezes poderia ter começado a tratar isso mais cedo, quanto mais cedo, para evitar maiores problemas. Como é que é isso, gente? Então, essa questão da negação, geralmente, quando os pais não aceitam, eles nem voltam. Infelizmente. Quando eles voltam, ou quando já vem para mim com o diagnóstico, a nossa maior luta é a parceria. Então, agora eu estou parando o meu atendimento presencial, né? Não sou só nos últimos, a gente está fazendo uma transição aí só para o online, mas entenderem que não existe avanço significativo com criança e adolescente se os pais não tiverem alinhados com o profissional. Então, a gente faz nessa anamnese, a entrevista inicial, né? Eu falo sempre com os pais. A gente precisa alinhar as expectativas em todos. O que essa criança apresenta de déficit, principalmente? Qual vai ser a nossa abordagem? Ele vai apresentar resistência inicialmente, vai ter dificuldades em aceitar o não, a gente vai trabalhar regras, a gente vai trabalhar limites, e trabalhar com a frustração é um dos principais desafios no autismo e no TDAH. Então, assim, a gente precisa que em casa também haja uma continuidade na medida do possível do que é feito em terapia. Eu, particularmente, fazia pequenos registros em vídeos e fazia um grupo no WhatsApp com os pais e fazia essa devolutiva com os pais, o que foi trabalhado, qual o objetivo daquilo e durante a semana como eles poderiam fazer para que a gente continuasse avançando, porque geralmente se faz uma terapia por semana. E aí, dependendo do caso, não é suficiente. E tudo bem, desde que os pais estejam dispostos a colaborarem em casa com esse trabalho. Agora eu queria falar com você um pouco mais sobre a questão do adulto, né? Para os adultos que descobrem o autismo ou o TDAH, nessa fase, às vezes trabalhando, quanto essas pessoas sofrem, e a gente vai vendo, são taxadas de uma série de coisas, um monte de codinomes, de preguiçosas, desatentas. Isso, a sensação que a gente tem que agrava muito mais isso, hein, Edilene? Com certeza, agrava muito, e geralmente essas pessoas também têm ideação suicida, ansiedade, toque, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? E assim, porque vai evoluindo. Quando você tem uma rede de apoio que, embora não soubesse, mas essa pessoa ou essas pessoas da sua família, elas te acolhem, você tem mais probabilidade de avançar e ser bem-sucedida. Quando não, o contrário também. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive muita dificuldade em parar emprego. Então, eu já ouvi coisas do tipo, amiga, fulano disse que vai te demitir porque não sabe mais o que fazer para você aprender. Porque você não aprende, ela já ensinou 3 vezes a mesma coisa, você não aprende. Então, o que eu fazia? Quando eu já percebia que eu ia ser demitida, eu pedia demissão antes. Porque a dor de lidar com a demissão, por não conseguir dar conta, mas hoje eu entendo que não era sobre mim. Era sobre este empregador que não tinha conhecimento, nem paciência e nem interesse, porque a empresa, ela tem interesse em pessoas que façam ganhar rápido. As empresas, a maioria, elas cumprem a lei de inclusão porque são obrigadas. Não estou dizendo que são todas, mas boa parte. Então, assim, muitas vezes eu tive que sair do trabalho porque não suportava a sobrecarga sensorial, a social, cognitiva, por conta do déficit cognitivo também. Então, muitas vezes eu sabia que ia ser demitida e eu pedia demissão. Então, eu nunca consegui, por exemplo, me manter financeiramente sozinha, sem ajuda, sem suporte. Meu Deus. Experiências de vida cotidiana. Isso, para mim, antes era um horror falar sobre isso. Eu entrei numa negação de muito tempo, num luto de muito tempo, de ideação suicida, várias tentativas de suicídio, porque eu não tinha suporte. Então, assim, e perceber, eu cheguei a desmaiar na rua de fome, porque eu não conseguia fazer suficiente para me manter.
Então, o que acontecia? Eu não conseguia pedir. Porque para uma pessoa autista, pedir ajuda muitas vezes é pior do que ela lidar Sofrer. com aquela situação. Exatamente. Que é isso, gente? Então, assim, eu já passei, é só uma pincelada do que eu já passei. Uhum. Então, assim, é muito desafiador. O autista de suporte 2, acima, ele precisa de suporte mesmo. Suporte de vida diária, por exemplo, para eu estar aqui, eu preciso de vir com suporte. Para eu ir à faculdade, o primeiro mês é suporte diário, até eu ir me adaptando, entendendo que aquilo é uma rotina, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Uma situação nova de trabalho. Esse meu trabalho eu consegui me manter por quê? Porque eu atendia por indivíduos. Então, eu consegui atender por indivíduo. Só que, quando eu tive que conciliar outra faculdade com o trabalho, eu tentei fazer isso e aí eu entrei em ansiedade generalizada, aumentou, né? Uhum. E também burnout. Burnout autista, você chega muito mais rápido do que para a pessoa típica. Então, tem o burnout emocional e o burnout mesmo. Uhum. Então, a minha psicóloga, eu faço acompanhamento hoje com a psicóloga que é especialista em autismo e também autista. Meu psiquiatra também é especialista em autismo e também tem um filho autista. Então, ela falou, Edilene, a gente agora tem duas situações. Ou você para a faculdade, e novamente eu me vi na mesma situação da primeira. Ou você para o trabalho. Porque sua mente não dá conta. Porque não se trata só do autismo. A gente está falando de um autismo de suporte 2. A gente está falando de comorbidades que trazem muitos prejuízos, como um TDAH tipo combinado severo, o déficit cognitivo, um transtorno de processamento sensorial. E a gente ainda está avaliando outras questões com outros profissionais. Bom, você como pedagoga, qual a sua visão sobre o sistema educacional no Brasil com relação à inclusão dos neurodiversos? O que é isso? Eu acho esse tema, assim, bem polêmico. Eu acho que eu não sou a pessoa mais ideal para falar sobre isso. Mas vou falar baseada em experiência. A inclusão é uma historinha. Assim, muitas vezes não acontece, não estou generalizando. Sim. Não estou generalizando. Tem muitas escolas que, de fato, se esforçam. E quando a gente vai para a situação da rede particular, você veja, é uma empresa. Logo, uma criança autista geralmente demanda uma atenção extra. Então, precisa de um profissional mais capacitado. Demanda financeira extra. De um cuidador ou um AT. Demanda funcional extra que a escola não pode cobrar dos pais, porque a lei não permite. Então, elas não estão muitas vezes preocupadas em serem escolas tão inclusivas assim. Por quê? Porque uma mãe geralmente vai falar, olha, descobri uma escola para o meu filho muito inclusiva, meu filho está indo muito bem lá, logo vai vir aquele monte de mães, de pais querendo colocar seus filhos ali. E eu vou ter que contratar mais pessoas. Exatamente, entende? Então, assim, nós temos leis, mas nós não temos uma prática, um investimento para que essa lei na prática funcione. Vamos tirar as escolas especiais, né, ou as salas especiais, porque isso é segregação. Para mim, segregação maior é eu estar em uma